Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje a gente quer trazer um tema que não é a primeira vez que a gente vai falar dele, mas tá longe de ser esgotado, que é o trabalho do ator sobre si mesmo. Inclusive, o primeiro livro do sistema do Stanislavski, que no Brasil foi traduzido com o título A Preparação do Ator, no russo o título é literalmente O Trabalho do Ator sobre si mesmo. O trabalho do ator sobre si mesmo não é um trabalho técnico apenas, é sobretudo um trabalho espiritual. Bom, a gente já falou aqui sobre o ator atleta das emoções, ou seja, o ator confortável com o trânsito entre as diversas sensações ou emoções humanas. Porque como no processo de construção de personagem o ator sempre vai partir de si, ele vai se sentir mexido, porque ele vai estar se disponibilizando primeiro, Primeiro ele disponibiliza a si mesmo para começar a encontrar o conteúdo que vai compor a personagem mais para frente. Então, se ele não tiver íntimo desse movimento, sem essa habilidade desenvolvida de olhar para conteúdo emocional humano, todo o processo de ensaio fica pesado, sofrido. Ou então, para evitar esse sofrimento, o ator vai tender a deixar raso seu contato com o conteúdo emocional mais profundo. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca saiu de um ensaio falando, ixi, hoje foi pesado, tive que olhar para muita coisa, né? E deixa denso uma coisa que poderia ser leve. Então, Stanislavski começou estudando a psique e foi parar na espiritualidade. Ele passou a vida inteira olhando para a mente humana até chegar no lugar da espiritualidade. O sistema de ensino humano que a gente conhece, ele não pressupõe que se aprenda sobre si mesmo. A gente aprende um monte de coisas que depois vai garantir nossa sobrevivência e tal, mas a gente não costuma dedicar tempo a aprender sobre nós mesmos, sobre a nossa existência. E é nesse sentido que a gente está falando de espiritualidade, de entrar em contato com a nossa dimensão espiritual, com olhar para o âmbito existencial. O trabalho do ator sobre si mesmo passa por aí, e não é por acaso que o Stanislavski estuda profundamente o yoga. O Antunes Filho, por exemplo, no CPT, passava uma lista de livros para as pessoas lerem. E há quase 20 anos, acho que até mais de 20 anos atrás, tinha nessa lista vários títulos sobre física quântica, por exemplo, porque o Antunes falava em fundo de olho, de um ator com profundidade no olhar. E por que a gente está falando disso? E, de novo, o que é esse caminho de se espiritualizar? Bom, a gente percebe que se o artista não faz um caminho de amadurecimento das suas emoções, as fragilidades, infantilidades ficam acompanhando o artista ao longo do seu trabalho. E isso não tem a ver com idade. Você já percebeu que amadurecer não é algo que tem a ver com o passar dos anos? Você já observou que há muitas pessoas que envelhecem sem necessariamente amadurecer? O que é amadurecer? Se você for sincero em olhar para suas sensações e reações diante dos acontecimentos, você vai perceber uma gama de reações e emoções que estão lá desde a sua infância. E que se você não tiver um trabalho sobre si mesmo, essas reações e emoções não vão mudar. Porque elas mudariam se a gente não colocar o foco em mudar elas. A gente queria te dar um tempo para você olhar com sinceridade para essa questão. Você localiza reações ou falas infantis em você? Mas o que são reações e falas infantis? Por exemplo, quando você não tá bem, não tá legal, você culpa as pessoas pelo seu mal-estar? Não necessariamente a gente sai falando, você é o culpado do que eu tô sentindo. Às vezes sim, né? Mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas rola aquela reclamadinha, aquele mau humorzinho, aquela intolerânciazinha? Às vezes você sai correndo, querendo se preencher com alguma coisa quando rola um vazio, uma sensação esquisita. Quando alguém expõe uma opinião diferente da sua, você se inflama? Você tem muita vontade de se defender ou de defender as suas ideias? Provar seu ponto de vista a todo custo? Você sente uma vontade incontrolável de criticar algo que você não concorda, mesmo sem falar assim, só pra você? A gente está só dando alguns exemplos para ilustrar, para você conseguir localizar. E por mais comum que essas reações sejam entre nós humanos, isso não faz delas reações maduras, né? E é aquela história, se você é um ator, uma atriz, o seu trabalho vai te pedir amadurecimento emocional. E é muito nesse sentido que o Stanislavski vai falar do trabalho do ator sobre si mesmo.
Esse trabalho não se restringe ao âmbito técnico. Ele tem mais a ver com o trabalho do ator aprofundar o seu olhar sobre si e da experiência humana do que manter um corpo e uma voz treinados. E por que essas reações são imaturas? Ora, porque elas te fecham dentro da sua própria cabeça e cortam seu contato com o que está fora. Elas te roubam a possibilidade de compreensão, de contato real com as situações, já que a gente fica preso na gente mesmo. Uhum. E quando você olha para os grandes autores ou atores, você vê pessoas que fizeram movimentos para fora dos próprios sistemas em prol de compreender profundamente um processo humano e social-cultural. Olhar para fora numa postura de cuidado, com interesse em achar soluções. E a gente sabe que a gente já falou disso, mas a gente queria falar sobre uma dedicação diária, que é uma postura que vai evoluindo cada vez mais nesse sentido de aprofundar seu olhar sobre si mesmo, consciência sobre os próprios movimentos mentais, observação do seu próprio padrão de pensamento, das próprias emoções e o desenvolvimento constante do olhar para fora, do interesse pelo outro, conhecer o outro, e não apenas interesse pelas minhas próprias opiniões sobre o outro. O Stanislavski diz que o trabalho do ator sobre si mesmo deveria ser diário, como é a toilette, e é desse trabalho que ele está falando de se fazer diariamente. E em você nutrindo esse foco diariamente, você vai abrindo espaço dentro de você para novas posturas viverem. Por exemplo, sinceridade. Né? Quando a gente quer esconder coisas de nós mesmos, a nossa mente fica confusa, você já reparou? Sim, muitas vezes a gente diz uma coisa, mas no fundo quer outra. E a gente não deixa isso sincero para a gente mesmo. E aí, como que a gente entra em conflito, mas a gente, sobretudo, fica com a mente confusa. Vai ficar muito difícil fazer um trabalho claro, límpido, maduro, porque você tem coisas dentro de você que ainda estão desorganizadas. E aí você vai precisar de muita sinceridade para querer descobrir esse conteúdo, querer fazer um movimento de, pelo menos, saber o que tem ali, né? Ter a sinceridade de saber. E é claro que essa sinceridade tem muitas camadas. Você pode começar pela primeira delas. Sim. Bom, segundo elemento, disponibilidade em fazer caminhos de mudança. No episódio passado, a gente falou da Nora, personagem do Ibsen, da Casa de Bonecas, que é talvez um marco em termos de personagem com disponibilidade em fazer caminhos de mudança. Nossa, total. Nossa, se você quiser ouvir mais sobre disponibilidade em fazer mudança, o episódio passado é um passo a passo para isso. Terceiro ponto, fazer perguntas sinceras para si mesmo e para quem possa te ajudar sobre as suas dificuldades, como quem quer saber. Sabe a diferença entre fazer uma pergunta como quem quer saber, de fato, a resposta? Que é diferente de fazer uma pergunta como quem quer reclamar do problema, né? Ou como quem está só percebendo o problema. É como quem está querendo saber a resposta. Sim. Outra postura imprescindível, ouvir. Sim. Tem se falado muito sobre postura de escuta, né? Que a escuta tá para lá de ouvir as palavras. É uma dedicação em olhar para o que tá chegando, deixar chegar e tudo mais. E deixar chegar significa que aquilo pode e vai te afetar e vai provavelmente colocar em xeque muitas das suas posturas até então. Ouvir é amadurecer. Sim. Saber que toda e qualquer cena contém um aprendizado para você. Bom, isso é basicamente a base do teatro. Sim. As cenas trazem aprendizado. A gente faz teatro para isso, só que a gente tem que ver que isso é assim na vida. Isso não é uma postura poliana, isso é uma postura de sabedoria. Olhar para as cenas e se perguntar o que tem aqui que me gera aprendizado. A gente tem muito o hábito de olhar para a cena e dar uma opinião sobre ela. Julgar rápido, né? Né? Gostei, não gostei, bom, mal. Isso me prejudica aqui, ali, né? Sendo que tem um aprendizado ali. Sim, é uma postura de escuta no que diz respeito às cenas da vida. Sim. E consideração de todos. E nesse último item entra um questionamento que o artista maduro, consciencialmente, vai se fazer necessariamente, que é: para que serve o que eu estou fazendo para a pessoa que assiste? Quando sou eu com vontade de falar, achando importante por algum motivo pessoal, ou quanto realmente aquilo tem potência para alcançar, transformar e servir alguém, a ponto de você poder bancar
coisas do tipo: vai assistir a minha peça, compra o ingresso, não perca, vai ser muito importante para você. E isso ser sincero da sua parte, você saber do que você está falando. Durante todo o processo de ensaio de uma peça, essas posturas, essas perguntas, elas têm que estar respondidas pelo artista que está no palco. E o trabalho sobre si mesmo tem que estar sendo feito antes do artista entrar no processo de ensaio daquela peça específica. Claro que a peça e o processo de ensaio vai gerar amadurecimento, insights para o ator, mas o ator tem que estar vindo de um trabalho contínuo anterior. Até para ele poder compreender o material com profundidade, com maturidade, para ele ver todas as camadas contidas numa obra. Porque sem maturidade, o ator não vê a riqueza do material. Ele não vê as nuances da personagem, não vê tudo o que o autor estava querendo falar com aquela obra. E sem conhecimento de movimento mental humano, o artista fica com dificuldade de relacionar a obra às pessoas, de fazer esse paralelo, de ver a relevância do material para o mundo que está diante dele, ou seja, a relevância para a plateia. Então agora, olhando com muita sinceridade, depois dessa conversa, como tem estado o seu relacionamento com a sua existência? Como está o seu trabalho sobre si mesmo? Se você identificou que isso é importante e que você tem interesse em trilhar um caminho que aprofunde o trabalho do ator sobre si mesmo, vamos conversar. A gente tem feito esse caminho e a gente está aqui para ajudar quem mais quiser fazer esse trabalho. Então, se você tiver perguntas sobre isso, vontade de aprofundar nisso, olhar mais, o nosso Instagram é Coexiste Teatro e vamos conversar. É isso aí. Tá bom, amores? Esse é o nosso recadinho dessa semana. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. É o trabalho do ator sobre si mesmo. Mesmo.